Bom, vamos lá. A primeiro exercício de equações do segundo grau diz o seguinte: escreva as equações que são do segundo grau com uma incógnita. Então, vamos ver um por um. Essa daqui, ela é uma equação do segundo grau. Por quê? Ela tem o x², ela tem o x e ela tem um elemento que está sozinho. Não necessariamente preciso ter o termo b e o termo c, tá? Mas obrigatoriamente eu tenho que ter o a. Se eu não tenho x², eu não tenho uma equação do segundo grau. Então, essa equação é uma equação do segundo grau, tá? Essa segunda, ela não é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque aqui, ó, eu não tenho x², eu tenho x². Então, esse 4 aqui já não é uma característica de uma equação do segundo grau. Essa próxima equação, então essa aqui, vamos lá, não é uma equação do segundo grau. Essa aqui, nós temos o x, nós temos o 3, mas nós não temos o x², então ela não é uma equação do segundo grau. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o x², que é o elemento essencial para uma equação do segundo grau. Aqui nós temos o x e aqui o termo independente. Então, ele aqui também é uma equação do segundo grau. Esse próximo. Esse aqui nós temos o x² e o x não é porque não temos o termo independente que eu não tenho uma equação do segundo grau. Então, aqui é uma equação do segundo grau. Só que aqui nós temos o c, o termo c, igual a 0, certo? Porque aqui, ó, nós temos o termo b, o termo a e o c a gente não tem. Temos o c igual a 0. Aqui, essa próxima equação, nós temos o x² e nós temos o termo independente. Ele também é uma equação do segundo grau, mas o que acontece é que eu tenho o termo b igual a 0, que o termo b é aquele termo que acompanha o x. Então, eu não tenho aqui, eu tenho só o a e eu tenho o c. Essa próxima equação, nós temos x². Lembra, x² não é x². Então, aqui nós não temos uma equação do segundo grau. Aqui nessa última aqui, nós temos, ó, o termo a igual a 0. Lembra que sem o termo a, eu não tenho uma equação do segundo grau. Isso aqui seria 0. E aí eu teria uma equação do primeiro grau, que ficaria só o menos 5x mais 6. Então, cuidado, não é porque está escrito aqui o x² que eu tenho uma equação do segundo grau. Olha só o coeficiente dele. O coeficiente dele é 0, então eu não tenho uma equação do segundo grau. Tudo bem? No segundo exercício, nós temos o seguinte enunciado. Identifique como completa ou incompleta cada equação do segundo grau. Eu já escrevi aqui as equações, então a gente vai ver uma por uma. Aqui, nessa equação, tem o x² menos 7x mais 10. Ela é uma equação completa, porque nós temos o termo a, o termo b e o termo c. Nessa segunda equação aqui, nós temos menos 2x² mais 3x menos 1. Nós temos também uma equação completa. Por quê? Nós temos o termo a, nós temos o termo b e nós temos o termo c. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho menos 4x² mais 6x igual a 0. Ela é uma equação incompleta. Por quê? Porque falta o termo independente, falta o termo c. Então, aqui o czinho é igual a 0, não tem o termo c. Nessa próxima equação, já vou subir essas duas para ficar mais legal. Então, aqui, ó, eu tenho x² menos x menos 12. Nós temos o termo a, termo b e termo c. Então, ela é uma equação completa. Aqui,
9x² menos 4 igual a 0. Não é uma equação completa, ela é incompleta. Qual é o termo que está faltando? Se eu tenho o termo que está acompanhando x² e tenho o termo independente, está faltando o b. O b é o termo que acompanha o x. Ele não está aqui. Última equação desse exercício. 7x² mais 14x igual a 0. Não é uma equação completa, ela é incompleta. Porque tenho o termo A, tenho o termo B, falta o termo C. Aqui nesse caso, C é igual a 0. Terceiro exercício, enunciado. Todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Identifique os coeficientes de cada equação. Então, aqui ele quer saber quais são os termos, os coeficientes, né? O termo A, o termo B e o termo C. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó, nessa primeira equação, o termo A é sempre o que acompanha o x². Quem é que está acompanhando o x²? O 10. Então, aqui A igual a 10. O B é sempre o termo que acompanha o x. Quem é que está acompanhando o x? O mais 3. E o C é sempre o termo que está independente, não acompanha ninguém. Quem é que está sozinho aqui, ó? O menos 1. Tomem muito cuidado. Eu tenho um sinal negativo aqui, ele entra no coeficiente, ele é um sinal do número, tá? Ele não tá aqui por acaso. Então, tem muito aluno que comete esse erro, não coloca os sinais que estão entre os números. Ele não é uma operação, ele significa que o número é negativo aqui, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos x² mais 2x menos 8 igual a 0. Então, quem é o termo A? É aquele que está acompanhando o x². Eu não tenho um númerozinho aqui. Então, quando ele não está escrito aqui, significa que ele é 1. O B é o 2. E o C é o menos 8. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho x² menos 3x menos 4. O termo A é x, desculpa, é y. O termo A não importa, gente, a letra que está aqui, tá? Então, aqui eu tenho y, aqui embaixo eu tenho p, mas assim, sempre é a mesma regra. Então, o termo A não importa que é o y. O termo A é sempre aquele número que vai estar acompanhando aquela letra, aquela variável que está ao quadrado. Então, se aqui é y, não importa qual é a letra, tá? Então, o A, quem está acompanhando o y ao quadrado? É o 1. Quem é o B? É o menos 3. Toma cuidado, tá? Porque aqui, geralmente, vocês esquecem esse sinal. No termo C, nem tanto, como eu falei no outro exemplo, no outro exercício. Mas aqui, na letra B, é quase sempre que vocês não colocam o sinal. Tomem cuidado. E o termo C aqui é menos 4. Tudo bem? Aqui nós temos o exemplo com o P. Mesma coisa, não importa qual é a letra que está aqui. O A sempre vai ser o número que está acompanhando aquele termo que está ao quadrado. Então, aqui, 7p ao quadrado, qual é o coeficiente do p ao quadrado? É o 7, que é o termo A. O termo B é o 10, é o termo que está acompanhando só o P. E a letra C, o termo C é o 3. Nesse próximo, letra A é o menos 4. Tomem cuidado, vocês esquecem sempre esse negativo. Quem é o B? É o 6. E quem é o C? Não tem o C aqui. Ou eu não escrevo o C, só deixo A igual a menos 4 e B igual a 6, ou eu coloco C igual a 0.
Tudo bem? Aqui, r ao quadrado menos 16 igual a zero. O termo A é, de novo, ó, não importa que é R, não importa a letra que é aqui, tá? O A é sempre o número que está acompanhando aquele termo ao quadrado. Então, aqui nesse caso é 1. A letra B, olha só, eu não tenho a letra B. Lembra que a letra B é o número que acompanha o termo que está só com a variável, sem ela estar ao quadrado? Não tenho. Então, ou eu não escrevo B, ou eu coloco B igual a 0. E o C é igual a menos 16. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Nessas próximas duas equações, ó, termo A é igual a menos 6. O termo B é igual a 1. E o termo C é igual a 1 também. Aqui, o termo A é igual a 5, ó. Não importa a letra, é M, não tem problema. O A é o número que vai acompanhar o M ao quadrado. Quem é o B? O B é o número que vai acompanhar o M sozinho. Então, é menos 10. Olha só, aqui eu também não tenho o termo C. Ou eu deixo o exercício assim, ou eu coloco C igual a 0. Tudo bem? No próximo exercício, ele dá os 3 coeficientes, ou 2, tá? Ele dá os coeficientes, ele pede para que a gente escreva as equações do segundo grau. Então, aqui nesse primeiro exercício, eu tenho A igual a 1, B igual a 6, C igual a 9. Então, vamos lá. Se o A é 1, eu só vou pôr o x quadrado, não preciso colocar o 1 aqui do lado, tá? Como é 6, então aqui é mais 6x e o 9 mais 9 igual a 0. Tudo bem? Eu tenho mais um aqui, ó. O A igual a 4, o B é igual a menos 6 e o C é igual a 2. Então, vamos lá. 4x ao quadrado. Não é mais aqui, ó. Cuidado, ó. E já ia confundir a cabecinha de vocês. Então, aqui, ó, é menos. Então, menos 6x mais 2 igual a 0. Tudo bem? Aqui, ó, nesse aqui, eu tenho A igual a 4, ó, B igual a 0, C igual a menos 25. Não preciso colocar 0x. Então, vamos lá. Eu coloco 4x ao quadrado, tudo bem? O B é igual a 0, eu não coloco, vou direto para o C. Menos 25, que é igual a 0, tudo bem? Aqui, ó, eu tenho o termo C agora em 0. Não preciso escrever 0, tá? Então, eu coloco lá, menos 21x ao quadrado, mais 7x igual a 0. Não coloquei o termo C. Tudo bem? Beleza? Fechou essa lista de exercício por enquanto. Já já temos mais.